Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, estou aqui de volta para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu estava meditando nesta manhã, comecei a cantar um pouquinho aqui, que eu estou aqui no fundo da minha casa. Olha lá, tem 2 pés de mamão ali e muito altos os pés de mamão. Eu fico olhando para o pé de mamão com vontade de tirar um mamão, mas muito alto e a escada vai só até no muro e do muro lá em cima dá trabalho para tirar demais, é muito difícil tirar. E eu fico assim com medo de acontecer alguma coisa, cair de lá, né? E acabei olhando para o mamão agora de manhã, falei, poxa vida, eu mamão tão madurinho, e eu fiquei com vontade, na verdade, de comer um mamão daquele, mas estava devido a ser um pouco, não sou gordo, mas sou pesado, tenho quase 1,80 m de altura. E fiquei com medo de subir ali e dar algum problema, entendeu? Acontecer algum incidente, eu não quis. Você acredita que eu estava pensando isso, irmão? Eu estava aqui meditando na palavra de Deus e de vez em quando eu mexia, porque eu estou fazendo um doce aqui no fundo do quintal. E aí eu vinha para cá e olhava ali, olhei no mamão, fiquei com vontade de comer. E aí eu pensei, poxa, mas eu não vou conseguir tirar, depois eu vou ver uma forma de tirar esse mamão. Sabe o que aconteceu? O mamão caiu de lá. Pá! No chão. Eu olhei, não tinha nada estragado, o mamão sadio. Jesus derrubou o mamão lá pra mim. Que maravilha, eu com vontade de comer, Jesus derrubou o mamão. Até eu arrumei tudo ali, coloquei na geladeira. E... Mas vamos ao assunto da palavra de Deus. Eu quero deixar uma palavra para vocês que está no capítulo 1 de Gênesis e o versículo 1. Uma palavra que eu senti no meu coração de trazer para vocês o significado profético desta palavra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava. O Espírito Deus. Irmão, a Bíblia ela sofreu algumas alterações e os homens querem criar um terceiro Deus de todo jeito. Eles dizem que Deus é um Deus à parte, Jeová é um Deus à parte, aí tem o Espírito Santo, que é dele, e depois Jesus. 3 deuses. Mas na minha interpretação, se você fazer uma pesquisa profunda, você vai entender que só existe 2 deuses. O Espírito Santo, que é o próprio Jeová. Jeová é o Espírito Santo, Jeová é o Elohim eterno. O Espírito Santo, Pai de todos os espíritos. Entendeu? Por isso que Jesus é filho de Deus. Jesus também é espírito. Mas ele tem um corpo. Por causa do relacionamento com os seres humanos. Mas o assunto não é esse. Eu só falei isso para vocês entenderem mais ou menos. Então, o Espírito, Deus eterno, Elohim eterno, pairava sobre a face das águas. Mas as trevas cobria a face do abismo. Era um abismo de trevas que não dava para ver. Você não tinha visão nenhuma, era trevas aqui. Era tudo escuro. E Deus disse, haja luz. E houve luz. Irmãos, olha bem que a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, olha bem, no princípio. Jeová
o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Mas a Bíblia diz que no princípio Deus criou. O Espírito Eterno criou os céus e a terra. No princípio, em Cristo. Cristo é o princípio, irmão, de tudo. Nada do que foi feito sem ele se fez. Ele é a criação. Ele que criou. Ele é o arquiteto e construtor do universo. Nele. Eu costumo dizer, quando eu olho, eu vejo o assoprar do vento, eu sinto o assoprar do vento, balançando as folhas. Eu vejo, olha lá, o pé de mamão está assoprando o vento. Eu vejo Jesus ali. Quando eu vejo o fruto lá, eu vejo Jesus ali. Quando eu vejo toda a criação, as árvores, os pássaros, os animais, tudo, eu vejo Jesus. Jesus é tudo. Ele é a água. Ele é o fogo. Ele é o vento. Ele é tudo. Tem hora que eu pego um copo de água geladinho para tomar, eu falo, poxa, eu estou tomando Jesus. Estou bebendo Jesus. É tanto que a água é apresentada pela palavra. A palavra é água que limpa, que dá vida, que regenera. A água representa a palavra. A água representa o Espírito. A água representa Cristo. Olha bem que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Ele criou no princípio. Tudo foi criado no princípio. Só que Deus não disse que ele estava criando diretamente. Ele falou que no princípio, em Cristo, no seu Filho, ele estava criando tudo. Cristo criando tudo. No princípio, houve toda a criação. E a terra era sem forma e vazia. A terra representa o quê, irmão? Representa o mundo, as nações. Representa nós. Já apontava para as nações. Terra, feita do pó da terra, que havia de existir. E a luz ia brilhar sobre as trevas que estava dentro do homem por causa do pecado de Adão. E Deus disse, haja luz. E a luz brilhou. E nós sabemos que as trevas, e havia trevas sobre a face as trevas cobriam a face do abismo. Quer dizer, Satanás, as trevas, os anjos caídos que já tinha caído, tomava conta, cobria. Mas precisava da luz brilhar. Ela precisava clarear, ela precisava brilhar numa representatividade que ela ia brilhar no coração dos homens feito do pó da terra também. Essa é a verdade. E a luz brilhou. Quando Deus fez o homem, conforme a sua imagem e a sua semelhança, ele fez perfeito, a luz brilhava no homem. Jesus estava com o homem. Falava com o homem. Todos os dias na virada do dia. Mas o homem pecou. A mulher foi enganada pelas trevas, que é Satanás. E a mulher foi levada pela oferta maligna do diabo, pelo engano.
e comeu do fruto proibido e também deu ao seu marido e ele também comeu. E aí, da mesma forma que a terra era coberta no início pelas trevas, que é o diabo, a terra que apresentava o ser humano, o diabo conseguiu também cobrir a terra, cobriu Adão e Eva com o pecado. E eles ficaram nas trevas. A terra que ouve a palavra de Deus, a terra que ouviu a palavra de Deus, muitas vezes na virada do dia no Jardim do Éden. O homem feito do pó da terra, Adão e Eva, foram cobertos pelas trevas que é o mal. Mas Deus profetizou e disse para a serpente: porque tu fizeste isso, eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. Agora Deus estava falando da mulher profética. Adão e Eva iam se multiplicar e formar um grande povo. E Deus chamaria esse povo de mulher. E Deus colocaria inimizade, né? Porque no futuro Deus havia de levantar um homem chamado Abraão. Tirou da sua parentela, da sua terra, para uma terra que ele mostraria. Esse homem gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José e os demais irmãos, e se formaram uma grande nação sobre a terra. A mulher profética que havia de dar à luz, porque Deus tinha profetizado e dito que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, que é as trevas, que estava tomando conta do mundo caído. Essa é a verdade da palavra de Deus. E quando Jesus veio, a semente da mulher, profetizada lá no Éden, quando ele veio, ele brilhou nas trevas. E ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará em trevas, mas tem a luz da vida. O diabo tinha roubado a vida, mas Deus devolveu a vida em Cristo. Ele se fez carne, habitou entre nós e morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. E nós, como diz o apóstolo Paulo, ressuscitamos com ele em uma nova criatura através da fé. E no dia da sua vinda, ressuscitaremos, porque ouviremos a sua voz e sairemos dos túmulos, se estivermos todos mortos no dia da sua vinda. Se estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados e reinaremos com ele durante 1000 anos. Mas o que eu quero dizer é que a terra que foi criada no princípio, em Cristo, representava a terra, as nações, o mundo, que precisava ouvir a voz de Deus. Por isso que Deus disse: ó terra, ouve a palavra do Senhor. Ele não está falando com a terra literal, está falando com a terra, homem, mulher, todos que foram feitos do pó da terra e precisam ouvir a voz de Cristo, a voz de Deus, para se libertar do pecado, das trevas, que é o diabo, Satanás, com seus adeptos, que procura escravizar a humanidade no pecado, longe de Deus e sem salvação. Então eu quero te convidar, você que ainda não entendeu essa palavra, entenda, coloque no teu coração e aceite essa luz que é Cristo na sua vida, porque Deus quer tirar a treva, o mal, a maldade, a desobediência da sua vida, do seu coração, e Ele quer entrar em você. Jesus quer entrar na sua vida, no seu coração. Ele quer brilhar dentro de você, para que você seja uma nova criatura na presença de Deus. Que Deus abençoe seu coração. Fique com esta palavra. Se inscreva no canal A Voz da Bíblia.
dá o seu like e compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida e o seu coração. Fique com Deus, em nome de Jesus.